Primeiro vídeo do ano de 2021, feliz ano novo! E hoje, dia 7 de janeiro, é o dia do leitor. Por isso eu vou dar algumas dicas para você criar o hábito da leitura e aplicar elas durante esse ano. Todas as dicas que eu vou falar aqui são baseadas na minha experiência como leitora, então foram coisas que eu apliquei no meu dia a dia e que deram muito resultado. A primeira delas é você desassociar a leitura como algo chato por conta de alguma experiência ruim que você teve anteriormente. A segunda dica é você não ser tão crítico quanto à escolha do que você vai ler. Livros como 50 Tons de Cinza, Crepúsculo foram alvos de muitas críticas. Mas muitas das pessoas que leram esses livros criaram o hábito da leitura a partir deles, ou seja, se eles tivessem sido críticos e não tivessem lido por conta de opiniões alheias, talvez eles não tivessem hoje o hábito da leitura. Então, de certa forma, foi bom. Afinal, e essa é a terceira dica, a leitura ela é progressiva. Só lendo muitos livros para você criar sua própria opinião e identificar o que foi uma experiência boa de uma mais fraca. Na hora de fazer a escolha do que você vai ler, faça pelos temas. Por exemplo, se você gosta de romance, policial, suspense. Nunca faça a escolha pelo tamanho do livro. Porque, por exemplo, se você tiver vontade de ler o livro do Stephen King, It, A Coisa, que tem mais de 700 páginas, o mais importante é você ter a vontade de ler o livro, porque aqui o que eu estou explicando, dando dica, é baseado numa boa experiência de você criar a leitura como algo prazeroso no seu dia a dia e não fazer uma corrida de quantos livros você vai conseguir ler por ano. E mais, se você estiver gostando do livro, pouco importa o número de páginas. Uma dica de ouro é você ler os primeiros capítulos do livro, porque isso vai diminuir muito as chances de você acabar se frustrando com a escolha. Assim você vai conseguir saber como é a escrita do autor, se te interessa. E esses primeiros capítulos normalmente dão um gancho que você vai querer continuar essa leitura. Então sempre faça isso. Leia os primeiros capítulos. Às vezes, nessa primeira leitura, você já vai saber se você gosta ou se você não vai se interessar muito. E mesmo sendo e-book, normalmente os e-books têm um botão onde você pode pegar uma amostra grátis. Eles vão enviar para você alguns capítulos. Então, mesmo sendo físico ou digital, essa dica vale. Vamos supor que após todas essas dicas você fez esse passo a passo e você já está com o livro em mãos. O que você vai fazer? Você vai deixar ele sempre próximo a você. Por exemplo, você foi para a sala, leva o livro. Você foi para o quarto, leva o livro. Por quê? Muitas vezes nós desistimos da leitura por preguiça. E se o livro está próximo a você e der aquela vontade de ler, ele já vai estar ali, isso vai facilitar muito. Isso também pode ajudar, por exemplo, ao invés de você pegar o celular, você pegar o livro para ler. Outra dica sensacional é você determinar um horário ou uma quantidade específica de capítulos para você ler durante o dia. Isso facilita muito. Eu tive 2 livros que são os meus favoritos, mas por ser uma leitura um pouco mais densa, eu tive uma dificuldade de prosseguir com a leitura. E aí, quando eu apliquei, por exemplo, eu sabia que durante a manhã eu tinha um espaço ali que dava para ler. Eu coloquei na minha cabeça que todo dia, durante aquele horário, eu ia ler o livro. E isso ajuda muito, porque torna a leitura progressiva. Às vezes a gente abandona o livro e quando pega ele de novo, esquece algumas partes, tem que voltar algumas páginas. E isso pode cansar um pouco a gente. Então, se você manter a leitura progressiva, isso vai ajudar demais. Mas Bruna, eu fiz todo o passo a passo e não deu certo. Calma, isso não é o fim. Algumas leituras nós ainda não estamos maduros o suficiente, não estamos naquela vibe de ler aquele livro. E não tem nada a ver com idade, tem a ver com o momento. Às vezes não estamos naquele momento para ler determinadas coisas. E isso não vai fazer você desistir, até porque existem diversos, milhares de livros por aí e existe com certeza um que você vai se interessar. E além de não desistir,
Que tal pedir a indicação de um livro que um amigo seu já leu? Assim vocês criam mais um assunto para conversar e pode ser um gatilho que te motive a terminar o livro. E pode ser o início do seu hábito da leitura. Essas foram as minhas dicas baseadas nas minhas experiências como leitora, mas eu pretendo com certeza trazer mais dicas desse universo literário. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, fala pra mim se você já começou uma leitura nesse ano, se tem algum livro específico que você quer ler em 2021, eu vou adorar saber. E até o próximo vídeo!